Olá, eu sou o Paulo Pontes, eu sou o host aqui do Pod Pontes e eu tô muito animado hoje pra gente conversar sobre um tema novo, um tema que é novidade até pra mim, que é o musical do Martin Luther King, que tá em cartaz ali no Teatro Nici, na capital, em São Paulo. Eu fui lá assistir para tirar algumas conclusões, para dar aqui a minha nota para o musical. Enquanto eu estava indo, né, no trajeto, eu decidi que era uma boa ideia eu fazer justiça com as minhas próprias, com os meus próprios recursos. E eu vou lançar agora aqui a classificação selo Paulo Pontes de qualidade. Então, sempre que eu for analisar um filme ou uh, um álbum ou um musical, uma série, eu quero elencar eles em até 5 estrelas para que vocês percebam como que eu classifico mesmo, né, esse tipo de conteúdo e saber se ele é bom ou não, de acordo com a minha opinião. Aí, no caso, vocês vão ter que confiar no meu poder de julgamento. Lembrando que 5 estrelas vai ser, sei lá, um dos meus filmes preferidos, que seria La La Land, por exemplo, que pra mim ele é muito perfeito. Então, 5 estrelas tem que ser um filme que eu assistiria sempre, bem como o livro teria que ser também um livro que eu leria mais de uma vez para ganhar o título de 5 estrelas. Então, vai ser mais ou menos essa base, tá bom? Ahn, Falando sobre o musical do Martin Luther King, algumas pessoas talvez não conheçam, então vou fazer aqui um breve resumo. Tem um podcast do História em Meia Hora que ele fala em 30 minutos, né, aproximadamente 30 minutos. Ele resume bem a vida do Martin, então eu vou deixar o link para você que estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube. Se você não estiver ouvindo por uma dessas plataformas, depois vale a pena dar uma pesquisadinha, que ele traz alguns pontos bem interessantes sobre a vida ali do Martin Luther King para você ficar um pouco mais antenado nesse assunto, tá? Mas o Martin Luther King, ele é americano, né? Ele foi um dos líderes mais proeminentes ali dos direitos civis nos Estados Unidos, e ele ficou muito conhecido principalmente pela sua luta pela igualdade racial. Ele lutava tanto pela questão de direito ao voto, pelo fim da segregação do negro ali na sociedade, e é um trabalho que não teve fim quando ele foi assassinado depois, mas pelo menos foi um início aí para um movimento que se iniciou. Então ele foi nascido ali na cidade de Atlanta. Aliás, ele nasceu em Atlanta, na Geórgia, em 1929. Então pegou ali um período de crise, tinha acabado de explodir a crise e ele estava nascendo. E o pai dele era um pastor da Igreja Batista e a mãe dele já era uma mulher engajada nos direitos civis. Estou contando essas coisas porque essas coisas ela não esse início, né, sobre a família não conta muito no musical. Caso você vá assistir, não é nenhum spoiler. Uh, e ele também foi um cidadão que teve uma formação, ele era sociólogo e ele fez doutorado, ele estudou na Alemanha, que foi onde justamente ele conheceu mais de perto, na fonte, bebeu, né, da fonte do Martinho Lutero. Então o nome dele era Michael Jr., Michael King Jr., e ele, depois que ele passou ali esse período na Alemanha, ele acabou mudando o nome dele para Martin Luther King. Então, para ficar aí semelhante ao Martin Lutero, que revolucionou também o método de pensar da igreja, trazendo uma visão que até hoje ela é mais aceita como a verdadeira, né, da Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para uma linguagem que era mais acessível para a maioria da população, que antes ela ficava muito fadada apenas ao que a igreja da época, que era católica, dizia, né? Alguns eventos que
catapultaram, né, que iniciaram essa, eu vou usar aqui a palavra revolta, talvez, mas um dos elementos, né, que iniciou essa revolta ali no Martin foi quando uma senhora, ela não quis, uma senhora negra, ela não quis ceder o lugar dela no ônibus. Então, só para contextualizar um pouco melhor, ali entre a década de 50 e de 60, existia essa segregação nos Estados Unidos, e você tinha que, se você era uma pessoa preta, você era vista como inferior e você tinha que agir como se você fosse inferior. Então, se estava no ônibus, por exemplo, e você estava sentado e uma pessoa branca chegou e não tem mais lugar no ônibus, você, como preto, tinha que se levantar para que aquela pessoa ela não ficasse em pé. Então, aconteceu um episódio em que uma mulher preta ela não quis se levantar, e aí inicia-se, né, todo um movimento em prol dela, porque ela é condenada, e aí inicia-se uma greve para que os pretos não usem os ônibus, e isso desencadeia também ali uma perda nos lucros da companhia de ônibus, que acaba gerando ali um conflito, e o discurso, né, do Martin Luther King, ele era muito baseado na pacificidade. Então ele era totalmente contra guerra, ele era totalmente contra a violência. E quando indo, né, em direção ao que a Bíblia prega, que quando o inimigo te bater de um lado, você deve rebater oferecendo a outra face. Então, esse era um discurso muito comum, né, nas pregações que ele fazia na igreja, e mesmo como líder do movimento, era a intenção dele trazer essa passividade, para trazer essa pacificação para a luta dos pretos, né? Então ele não queria violência, porque ele sabia que dessa forma eles iam acabar perdendo a razão. Então ele recebeu essa estratégia aí para lutar contra a maré, né? Contra a maré da violência. E dentre esses discursos, né, a gente vê que um dos mais famosos dele, que é o I Have a Dream, que foi feito ali na marcha em Washington, em 1963. E aqui já vai um dos pontos, né, que eu falo do musical. Foi explorado um pouco só, pequeno trecho desse discurso. Eu esperava ver um pouco mais desse discurso, ele não veio. Eu achei que a peça pedia mais dele, infelizmente não chegou. Então eles acabaram repetindo várias vezes um trecho específico da peça. Eu acho que poderia ter explorado um pouco mais dessa parte, tá? Em relação ainda, né? Agora eu já vou continuar dando sequência em relação aos meus pontos sobre a peça. É uma peça muito emocionante, são aproximadamente 2 horas e 45 de peça, né? 3 horas no total, tem um intervalinho ali de 15 minutos. E são 3 horas que passam bem rápido. Não pode filmar, não pode tirar foto. Então, dessa vez não vai ter material para divulgação do que aconteceu lá dentro, né? Vocês vão ter que ir lá assistir. Não sei se eles vão divulgar em algum momento para as redes esse musical, mas por enquanto hoje é 21 de agosto de 2023, então ainda está em cartaz. E aí um ponto positivo do musical é pro elenco. Eles escolheram um elenco muito coerente com os personagens originais. Eu percebi apenas que o personagem do Martin, ele não alcança algumas notas graves, então isso acaba prejudicando um pouco a experiência em algumas notas, em algumas
músicas que ele apresenta em que exige um pouco mais de grave e ele não alcança essas notas com tanta clareza assim. E aí fica uma coisa um pouco oscilante nas notas que ele canta. Nada que prejudique o todo, né? Lembrando que quando a gente olha, né, são quase 3 horas cravadas ali de música, então eu acho que seria muito crítico da minha parte escolher, imaginar que seria 100% perfeito do início ao fim, né? Mas eles fazem um ótimo trabalho, desde a escolha do elenco até pro elenco mirim. A filha do Martin, ela entrega uma atuação exuberante que eu, com a minha idade, não conseguiria entregar, na idade dela, muito menos. E é uma atuação sincera, eu gostei da atuação dela. Tem, para quem tiver interesse e não puder ir lá, tem na internet uma entrevista que eles dão se eu não me engano é pro Fantástico ou pro G1, algum desses portais, falando, e aí você consegue ter uma noção de quem eram os personagens, então ficou um pouco mais acessível para vocês assistirem, pelo menos para se situarem. E aí a peça ela emociona bastante, principalmente por trazer essa sensibilidade da vida preta na época. E eles trazem também um contraponto, que é interessante, né? Então, se a gente for... Agora talvez vai um spoiler, né? Se a gente for olhar hoje em dia essa transformação, a gente sabe que ainda existe muito preconceito dentro da nossa sociedade. Então você imagina eu vou usar aqui a palavra branco, né? Mas eu espero que vocês consigam entender. Mas para a pessoa que tinha, na época, que convivia, né, com a segregação, para ela do nada não ter mais a segregação, então eles apontam como é estranho para os brancos também essa mudança. Então eu acho que ficou uma obra bem completa. Eu não vou me alongar mais a respeito da obra em si, porque ela traz... Porque eu não quero dar muita notícia a respeito disso, mas é uma obra que vale com certeza a pena você ir lá assistir. A minha nota para peça, eu acho, é 4. Eu não dou 5 justamente por ter alguns ajustes que eu acho que faltaram em relação à execução das notas, por não ter executado melhor o discurso do I Have a Dream, eu tenho um sonho. Acho que poderia ter trabalhado um pouco mais. E porque eu acho que tem alguns momentos, não foi somente eu que tive também essa impressão, eles colocam umas danças assim que eu achei muito TikTok. Não condiz com as danças que eram da época. E aí eu achei que ficou assim um pouco perdido se a gente for analisar, sabe? Não ficou nem uma dança da época, nem uma dança contemporânea, porque a música ela traça essa vibe dos anos 60. Então, por ter algumas inconsistências assim, eu vou dar o selo de qualidade do Paulo Pontes, mas apenas 4 estrelas. Apenas não, né? Porque 4 estrelas é um número ótimo. O 5 seria somente igual eu comentei no início, quando eu tiver uma perfeição assim muito grande. Bom, finalizando aqui a parte do Martin, né? Eu queria trazer para vocês porque é um conteúdo diferente, eu queria abordar esse tema já há algum tempo. E então tá aqui o meu overview sobre esse musical. É ali pela Companhia de Teatro Nice. Quero falar agora sobre o Only Murders in the Building, que é a série da Selena Gomez que eu tô assistindo. É uma série que tá me cativando bastante. Eu consigo assistir normalmente uns 2 episódios por dia, um no horário do almoço. E aí, assisti agora há pouco um à noite. É um episódio pra quem gosta de... Tem ali um pouco de comédia. Eu acho a atuação da Selena bem ácida. Ela traz uma personalidade que me agrada bastante, que é uma personagem bem irônica. Ela é jovem, mas ela tem uma alma de velha também.
Então, eu gostei bastante, me identifiquei bastante com a personagem. Em contrapartida, a gente tem um outro. É que eu tenho dificuldade, vocês vão perceber, com o nome, mas aí os outros dois personagens principais também, eles eram pessoas assim do mainstream, eram pessoas famosas, eles todos moram em um prédio muito famoso, e caro e fino, né? E acontece um assassinato nesse prédio e eles se dispõem a identificar, a investigar, na verdade, quem cometeu esse homicídio, né? Porque o veredito da polícia é de que era um suicídio, porque tinha uma carta de suicídio, mas eles não estão convencidos de que se trata de um suicídio. E é aí que se desenrola a trama, com N plot twists, que eu acho que agrada bastante quem gosta desse gênero mais criminal. Assim, o crime em si, ele acaba sendo o cerne da série, mas eu percebo que ele fica quase que em segundo plano no desenrolar das histórias que são secundárias. Então, cada episódio ele conta um pouco mais sobre cada personagem e vai se aprofundando via flashback nas histórias de cada um, entendendo por que eles se comportam da maneira que se comportam hoje. Então, é um novo seriado, é a nova série que eu estou assistindo, são 3 temporadas, eu estou na primeira ainda. E quando eu terminar a terceira, aí eu dou o veredito de quantas estrelas eles vão ganhar. A única coisa que me incomoda na série mesmo é porque eles têm alguns cortes que são bem bruscos, sabe? Tipo quando você está assistindo Sessão da Tarde, ou nem sei se tem temperatura máxima mais, mas tela quente. E aí vocês, assim, do nada tem o corte pro comercial. E aí a tela fica preta, e aí volta, tipo, em uma cena totalmente aleatória, dando sequência na história. E aí eu me incomodei um pouco com esse ponto da série. Eu acho que podia ter uma transição um pouco mais fluida de algumas cenas. Eu acho que são 2 cortes que aparecem por episódios normalmente. De livro, eu voltei a ler Hamlet, que fazia tempo que eu que eu comecei e não tinha terminado. Em paralelo, estou lendo Aristóteles e Dantes Mergulham no Mar do Universo. Não, Aristóteles e Dantes Mergulham no Oceano, que é o segundo livro, né? Tem o primeiro que é Aristóteles e Dantes Descobrem os Segredos do Universo. E é esse. Bom, eu acho que são esses os conteúdos que eu estou consumindo agora por hora. E aí em breve vocês vão ter a minha nota para cada um deles. Bom, eu espero que vocês tenham aí um excelente dia, uma ótima semana. Não tenho mais nada para falar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Um beijo, tchau, tchau.